O desafio de responder as perguntas é grande, mas eu estou com a minha amiga aqui, a minha Bíblia, para a gente junto responder o seu questionamento. E eu já quero partir agora direto para a pergunta que o nosso querido Marcos tem para a gente. Marcos, qual é a dúvida que você tem? A minha pergunta é a seguinte, acerca do divórcio. Jesus disse em Mateus 19:9, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Porém, se o casal cristão decididamente resolveram se divorciar, sem o motivo qual é o adultério, Deus os julgaria, sabendo que a infelicidade do casal? Não poderiam ser felizes num novo casamento? O que diz você a respeito? Sua pergunta é muito boa. E eu quero ler então para você 1 Coríntios capítulo 7, verso 15. Diz assim: todavia, se o descrente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Sobre o divórcio, existem duas situações bíblicas onde o divórcio e o recasamento pode acontecer. Primeiro é em caso de adultério. Você mesmo leu o texto aí, Mateus 19, quando Jesus fala que se houver adultério, pode haver, porque a regra superior é que deve ser sempre usada, que é a do perdão. Mas se não quiser perdoar, eu não quero perdoar, Jesus está falando aqui da única possibilidade. E o apóstolo Paulo fala da outra possibilidade, que existe somente duas, que é exatamente quando o crente é casado com o não crente e o não crente quer abandonar o crente. Nesse caso, o crente não fica preso. Se o não crente abandonou, ou se houve adultério, a Bíblia fala então dessa possibilidade. Ô pastor, mas o caso aqui que está dizendo, não teve adultério, os dois são cristãos, como é que faz então? Temos que ir então para o único texto bíblico que nos orienta sobre isso. É exatamente 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 10, que diz assim, Paulo falando, aos casados eu dou esse mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o marido, e o marido não se divorcie da mulher. O que esse texto está falando? O texto aqui está falando que não pode haver esse, não sou feliz com você, te troco por outra. O divórcio pelo divórcio, a Bíblia proíbe. As possibilidades que existem é quando há adultério ou quando o cônjuge não crente abandona. Mas fora isso, o texto aqui está dizendo, quer divorciar? Está tendo incompatibilidades? Não teve adultério, nem o abandono por parte do cônjuge não crente? Sabe o que você tem que fazer? Divorcia, mas não casa. Tem que ficar separado e se quiser voltar a casar, é só com o cônjuge anterior. Então, o que está valendo aqui não é simplesmente a regra do ser feliz. Ser feliz acima de tudo. Não. Temos que obedecer o que diz a palavra de Deus. Essas perguntas que a gente responde muitas vezes colocam a gente em situação complicada, mas à luz da palavra de Deus, a gente está aqui para tentar responder.